Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa nessa manhã de domingo. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo teu cuidado, que seja uma manhã abençoada. Estamos teus filhos, Senhor, que estão também fazendo culto hoje, Senhor, neste domingo agora, de manhã à noite, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada um. Eu que profetizo em nome de Jesus. Amém. 2.3. O verdadeiro cristão é liberal. Página 39 da revista do aluno. Página 39. 2.3. Tem um texto do ladinho, vocês estão vendo aí? Provérbios 19 e 17. Vamos ler esse texto. Jéssica, lê para mim. Provérbios 19 e 17. Está do lado do parágrafo. Está escrito aí. Do lado do 2.3. Não tem não, pastor. Tem não? É porque a nossa revista é de aluno. Poxa Eu vou abrir a vida. Bíblia. Então abra a Bíblia, por favor, porque na do professor está aqui. Provérbios 19 e 17. Provérbios, capítulo 19, não está na revista, porque só está na minha. Provérbios 19 e 17. Vamos ler. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará regiamente. Lê de novo. Preste atenção nesse texto. É porque minha Bíblia está bem diferente. Não, tá bom. A tradução tá boa. Tá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele recompensará regiamente. Quem faz pelo pobre. Faz para quem? Empresta ao Senhor. Quem faz pelo... Liga, só para ligar. Quem faz pelo pobre faz para Deus. Quem faz pelo pobre faz para Deus. Isso está em Provérbios. Você acha isso na mensagem de Jesus? Acha. O que Jesus fala? Quando fizer a um dos pequeninos, faz por mim. Não é isso? Então aqui a gente já tem um parâmetro do que a gente vai tratar nesse ponto, tá bom? Agora vamos ler o parágrafo. Aproveita que está aí, Jéssica, lê para mim. 2.3. O verdadeiro cristão é liberal. Muitas pessoas unem-se ao corpo de Cristo, porém jamais se livram de antigos hábitos, dentre os quais estas avareza. A avareza é um pecado comparado à idolatria. O avarento jamais é alcançado pelas bênçãos de Deus. Sua ganância e egoísmo levam-o sempre a perder, embora ele nunca perceba que as suas perdas resultam da falta de bênção de Deus em sua vida. O Senhor sempre faz valer a sua palavra. Existe uma doença, que são acumuladores. Tem até alguns programas sobre isso, não sei se vocês já viram. Que a pessoa, ela acumula as coisas. Mas assim, é numa proporção realmente que virou doença. Ela entra num processo de se apegar a tudo e não desfaz. Chega uma hora que a casa da pessoa fica tomada de lixo. Porque um monte de coisas que não tem valor nenhum, e ela só que se pega e vai tentar tirar dela, é uma dificuldade enorme, que tudo ela diz que serve, tudo ela diz que é importante para ela, e na verdade criou um bloqueio que aí ela é forçada a ser tratada. Eu vi uma desses episódios que os filhos choravam com a mãe, e a mãe desesperada, e eles tiraram um caminhão de entulho de dentro da casa da mãe, e ela desesperada. E eles tiveram que internar ela para tratar. E os filhos chorando, porque falando, mãe, é para o teu bem, e ela desesperada, porque é uma doença. A falta, o cérebro substitui uma carência por aquelas coisas, e aí só se satisfaz fazendo aquele processo. O que é assustador?
Tem pessoas que quanto mais elas têm, mais elas querem. Quanto mais têm, mais querem. E a avareza é um processo doentio de ter e não dividir, porque quanto mais tem, ainda é pouco. Pessoas avarentas são pessoas que se tornam idólatras dos bens que têm e que não abrem mão de nada. Nesse nível assim, ela dá 10 mil num anel, mas se fala assim, vamos ajudar no cofrinho com 100 reais, ela, não, eu não estou podendo ajudar. Ela vai dar uma desculpa para não fazer. E alguns que poderiam dar todos os cofrinhos, vão falar, claro que eu vou ajudar a dar 5 cofrinhos. Você entende a lógica? E já acha que está fazendo muito, mas dá 10 mil no anel, mas não dá R$ 1.000 para ajudar pobre. Esse processo é perigoso porque dentro do ambiente da gente aqui, natural, que aqui é um negócio esquisito, pobre avarento, porque ele se apega aqui, eu não sei, né? Porque se ele não tem nada, o que quer dizer? O pobre ser avarento é esquisito. Mas tem pobre que sabe? Ele não divide, o pouco dele, ele se apega. Esse desapego tem que acontecer porque ele é muito perigoso. Você vê que o jovem rico passou por esse processo. Jesus olha e tudo que ele falou, Jesus não nega, diz, é verdade, tudo que está falando é verdade. Se você cumpre a lei, você faz tudo certo. Mas ele vê, tem uma coisa que está te prendendo. E vai, sabe, vai lá na ferida. Pega o que você tem. Faz o quê? Dá para a igreja? Dá para sustentar o ministério? Não. Ele fala assim, dá para os pobres. Vai. E depois vem e me segue. Pergunta que a gente não tem essa resposta, pastor Ismael. Ele fez aquilo para o jovem se livrar de todos os bens? Ou ele fez aquilo para testar o jovem? A gente não tem essa resposta. Podia ser que ele queria realmente que o jovem zerasse a vida para segui-lo, ou podia ser que estava sendo testado. Mas a questão toda, ele foi reprovado de imediato, porque diz que ele nem pensa. Ele abaixa a cabeça triste e vai embora. Então, Jesus olha e detecta que o problema era muito sério. Vamos tentar trazer para a gente? Vou falar só da nossa igreja. Eu gosto de falar da nossa igreja, porque aí ninguém pode reclamar. Tudo bem, Irajá? Neném está bem? Ué, vai perdi aí. O cara levantando a caixa aqui, eu falei, o que ele está fazendo? O que eu estava falando, gente? Oi? Isso, vou falar mal da igreja. Vou falar mal da nossa igreja. Não pode falar da igreja não, da sua você pode. Tem pessoas nessa igreja, por exemplo, fizemos a campanha para as cadeiras de Aveiro. As pessoas deram um nome. Chegamos a 100 cadeiras. Beleza? Daqui, tínhamos algo em torno de 80 e poucas cadeiras. Daqui, o restante lá de Portugal. Dá o nome e tal, anunciei lá, olha, dá até final do mês, início do mês, tá bom. Teve gente que se esforçou para dar os 165, que realmente é muito dinheiro na nossa matemática de pobre. 165, mas deram. Eu tenho hoje o equivalente a umas 55 cadeiras, mais ou menos. Ué, mas pastor, você não disse que umas 80 e poucos? Sim, 20 e poucas pessoas não deram. Deram o nome, mas não deram as cadeiras até hoje. Eu acredito que nem dê mais, porque pelo prazo que hoje zera, amanhã eu estou enviando para Portugal o valor das cadeiras que tem que comprar. Mas aí vem a pergunta, e essa é a grande questão. Poxa, eu dei meu nome, pastor, mas não consegui ter o dinheiro. Ok. A gente sabendo que todo mundo é pobre, é bem provável que isso tenha acontecido. Agora, o problema é aquele que tem, mas vou dar não.
Esse é o ponto. Uma coisa é, não dei porque não tenho. Outra coisa, eu não dei porque não ligo. É diferente ou não é? Não dei porque não tenho. Mas o meu coração queria muito dar. Não dei porque não ligo. Esse nem tem vontade de dar. É desses que nós estamos tratando. E é desses que Deus olha com outros olhos. E Jesus repete isso. Cuidado. Esse apego é perigoso. Porque, com certeza, você tem em um mês de campanha das cadeiras, 165, gente que foi comer fora e gastou R$200. Sem problema nenhum. Mas 165 para ajudar numa cadeira é muito. Essa avaliação é que a gente tem que fazer. Não fiz porque não tenho, não fiz porque não posso, não fiz porque não quero. Não fiz porque não tenho, não fiz porque não posso, ou não fiz porque não quero. Eu acho muito interessante, a gente experimenta isso, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um aluno do seminário do curso básico, que mora em Campos. Assim, pessoalmente, eu vi uma vez ele na igreja, mas nem lembro da fisionomia. Mas faz seminário, recebe lá as aulas, entrega faz as provas, super esforçado. Você vê que é limitado, Mateus. Ele pede desculpa, porque às vezes não sai como ele queria, mas está indo embora. E ele manda mensagens assim, muito emocionado, depois de certas aulas. Teve uma aula que ele mandou emocionado um áudio no dia seguinte, dizendo que ele era uma pessoa muito feliz de estar fazendo seminário, porque é uma oportunidade que Deus deu para ele, de estar aprendendo, e que ele não teria condição financeira de custear. Quanto que a gente cobra do seminário? Nada. O seminário é gratuito. Quantos alunos? A gente está agora com em torno de uns 70 alunos. Bota R$100 por aluno. Quanto que daria? 70 a R$100. 7 mil? Por mês. A gente bota de graça. Se cobrar R$100, perto do que a gente vê por aí, seria nada demais. E a gente dá de graça. O que acontece? Você tem outros interesses. O meu interesse, o interesse da igreja, é preparar pessoas. E não é ganhar dinheiro com isso. O meu interesse não é ganhar dinheiro, da igreja não é ganhar dinheiro. A gente faz o curso com o intuito de preparar pessoas. E acaba abrindo um leque para pessoas igual esse rapaz, que é de Campos, e nunca vai ser da nossa igreja. E o que você ganha com isso? Aí você está acrescentando para o reino. Isso é prejuízo? Eu queria que vocês entendessem isso. Vamos falar da minha área, que é gestão. Qual a diferença entre gastar e investir? Você pode me explicar? Qual a diferença entre gastar e investir? Oi? A administradora Andressa Campos, por gentileza. O microfone aqui para ela. Cadê? Tem alguém com saúde? Ih, não, é o Max. Pode ir devagar, Max. Corre não, que senão você não aguenta. Olha lá, não sabe nem onde vai. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. Rapaz, investimento tem retorno, normalmente tem um retorno. Não ouvi nada, ficou pior que o microfone. Investimento tem retorno e o gasto nem sempre. Investimento tem retorno. O gasto, nem sempre. Ou, vamos entender isso. Foi na veia, administradora. Perfeito. Vamos entender. Quando que é investimento? Quando se espera um retorno, mesmo que esse retorno não seja econômico, financeiro. Mas existe um retorno. Por exemplo, a campanha social de Natal. Nós estamos arrecadando um valor estratosférico. E vamos pegar esse dinheiro todo para dar para pobre. Isso é investimento ou é gasto? Investimento. Mas a gente tem ganho? Não. Então, cuidado que às vezes você pensa assim, qual o ganho que eu tenho? Opa, eu tenho um ganho. Desde que eu entenda qual é o investimento. O que eu quero? Qual o retorno que eu quero? Eu tenho ganho financeiro? Não. Mas eu invisto em crianças.
E eu entendo que esse investimento pode mudar o futuro dessas crianças. Sinalizar para elas que alguém se importa, que alguém liga para elas. A gente tem um desses meninos que acabou de batizar agora no domingo passado, entre os batizandos, tem um menino que sempre foi cuidado junto com a família pelo Instituto Social. Hoje é um adolescente, está aqui na igreja e passou pelas águas. Então, eu entendo que da família dele, não me engano, são mais 2 irmãos, os 2 estão em outras igrejas, já passaram pelas águas e estão em outras igrejas. Sempre foram ajudados pelo Instituto Social. Então, quando chegam esses feedbacks, a gente entende o quê? Caramba, esse é o retorno, esse é o lucro. O Ismael fez um sábado com Deus ontem, e por acaso eu lembrei agora, você registrou lá. Aqui, ó, esse aqui é o ganho. Uma vida. Então, é essa percepção que às vezes a gente não entende. Para que investir nisso? Eu tenho que definir o que é ganho, o que é retorno e o que eu quero daquilo ali. Nem sempre o investimento financeiro, eu vou querer um retorno financeiro. Aí gasto, pastor, gasto é diferente. Sabe, você vê pessoas gastando dinheiro à toa. Por exemplo, você vai comprar um perfume. O camarada dá R$2.000 num perfume. E diz assim, não, isso é investimento. Isso não é investimento. Isso é apenas gasto. Não há retorno. E aí cai num campo ainda mais complicado, de ostentar. O que é ostentar? Ostentar é quando você pega e gasta sem precedente, sem limites. Mas eu tenho, independente do que você tem, existe um limite plausível para gastar. Se você não entende isso, você cai no campo da avareza, que às vezes você confunde avareza com, eu tenho ou retenho. Não, eu tenho e só gasto comigo. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Você acha que o corrupto para de roubar quando? Quantos milhões um corrupto tem que ter para ele parar de roubar? O Brasil entende disso. O corrupto não para de roubar, porque ele vai ter 1 trilhão e vai continuar criando mecanismos para roubo. Porque não é o quanto ele tem, é o quanto ele pode arrancar dos outros. É o quanto ele pode tirar. E isso é avareza. Doentia. Porque eu não me importo com quem eu prejudico. Eu não me importo com quem eu afeto. Sabe, o cara rouba dinheiro que era para comprar remédio, para a área da saúde, e ele não está nem aí. O dinheiro que era para reformar o hospital, ele pega esse dinheiro e joga tudo lá nas Ilhas Caimãs para guardar o dinheiro fora do país. E por que ele faz isso? Porque ele não se importa com ninguém. E isso é muito perigoso quando a gente fala da igreja. Se você, eu não tenho, mas sente vontade, que bom. Eu não tenho, mas nem ligo. Então, mesmo não tendo, você está errado. Pegou a visão? Oi? Ela gastou 42 mil no cartão corporativo. E eu vi. Errou o cartão. Ela achou que era o dela. Só que ela ganha 3 mil por mês. Eu só não entendi essa conta. Eu saí para fazer umas compras e troquei o cartão. Tudo parecido e as senhas são iguais. E aí eu acabei usando, achando que era o meu. Mas aí param, aí falam assim, mas ele ganha 3 mil por mês. Como é que gasta 42? Não, só de coisa muito necessária, né? Roupa, calçado. Algumas preocupações nós temos que ter, igreja. Tudo que temos, quem nos deu? Oi? Você tem esse entendimento? Ninguém é obrigado a dar dinheiro que é seu. Nem dízimo você não é obrigado. Quando você trabalha com obrigação, e esse termo é muito utilizado em algumas outras religiões, a igreja não. Alguns pastores
porque são avarentos, desculpa falar isso, só pensam no dinheiro e não nas pessoas, eles movimentam um processo em que eles forçam a pessoa a acreditar que ela vai conquistar as coisas mediante o dinheiro que ela dá para a igreja. A gente, na história do cristianismo, estamos estudando isso e a gente aprende que o fundo do poço da igreja primitiva acontece a partir de Constantino, quando começa a igreja, o clero da igreja, abraçar a política, o poder, fechar aliança com os políticos e traz a política e o poder e a influência para dentro da igreja. E nesse período, para começar a ganhar dinheiro e enriquecer, entre outras coisas, começa a cobrar dinheiro para tudo. E essa é a história que afunda a igreja primitiva e ela se torna o que se tornou. E só vai ser resgatada desse fundo do poço lá em 1300, quando surgem os reformadores. Então, é quase 1000 anos de fundo de poço. Cai declinando, declinando, declinando. Por dinheiro, por poder. E a igreja de hoje tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu tenho 50 reais na mão e eu digo, mas vou tirar 5 reais de dízimo, acho que eu não tenho o suficiente. E, na verdade, eu não sou obrigado. O dízimo, ele é gratidão, e o dízimo é a forma que eu mostro para Deus que eu reconheço que é Ele que está fazendo por mim. E quando eu dou o dízimo na igreja, e isso aí eu posso falar da nossa igreja com muita tranquilidade, quando eu dou o dízimo da igreja, eu estou mantendo as obras missionárias, eu estou mantendo obra social, eu estou mantendo os projetos, eu estou mantendo os missionários no campo, eu estou mantendo os custos. Acabou de sair uma van agora com o povo para Petrópolis. À noite a van vai para Recreio dos Bandeirantes. Para quem não sabe, tem custo, né, Vitor? A gente fica catando daqui, catando de lá. Tem números, se quem não é do grupo de líderes, tem números. Eu tenho números para você. Só nesse final de semana, para manter os transportes e combustível, R$ 3.200 foi pago. Aluguel do hotel, transporte, combustível, R$ 3.200. Um final de semana. Isso vai repetir por 4 vezes no mês. Então, só finais de semana vamos ter R$ 12.000 para manter. Mas tem que lembrar que a gente tem culto na terça, a gente tem cultos na quinta. Só a conta de luz desse mês chegou da sede, R$ 2.500. Só a conta de luz da sede. O seu dízimo não é para pastor Pansu. Vou trocar a palavra. O seu dízimo não é para missionário bonitão se dar bem na vida. Não. Na nossa igreja, não. Eu falei com alguém que não é da nossa igreja esses dias. Só esclarecendo uma coisa importante, não sei se você sabe, nenhum pastor da nossa igreja tem salário. Nenhum pastor da nossa igreja tem salário. Nenhum missionário da nossa igreja tem salário. Se houver a necessidade, ele recebe uma ajuda de custo para se manter no campo, se estiver no campo missionário. Fora isso, ele tem despesas pagas, mas salário não. Nem pretendemos mudar isso. Entendemos que se ele puder trabalhar e conciliar com a obra onde ele estiver, ele tem um aluguel, ele tem a conta de luz, ele tem a internet, ele tem o plano para ter a funcionalidade da sua casa, mas salário não. Pastor, isso as igrejas são assim? Meu querido, eu tenho propostas para ganhar 20, 30 mil por mês em qualquer igreja média que eu for. Tranquilamente, tranquilamente. Você tem igreja que eu estava conversando com um pastor lá em Bragança, que veio de outra igreja, que chegou a dirigir congregação. Ele pegava um PC 30% do valor das entradas, ele tirava para ele, para mantê-lo. Então, quanto mais ele trabalhava, mais ele ganhava. A pastora já foi em lugares que o pastor falou, faz o apelo, o que der
no culto, metade é seu, pastor. Estamos mudando completamente o conceito do dízimo, por isso muita gente é revoltada com o dízimo. O dízimo é muito claro, muito claro. Eu não vou nem falar do Antigo Testamento, que alguém vai dizer, está no Antigo. Jesus olha a viúva dando tudo que tinha. Está lá ou não está? 2 moedas. Pouquinho, mas é tudo que tinha. E ele usa esse termo. Muitos estavam colocando muito diante dos apóstolos. Diante da sinagoga. Está trazendo muito. Ok? Jesus mostra isso acontecendo naquele momento. E depois os apóstolos continuam com a mesma postura. Mesmo após Jesus. Traziam-os e depositavam aos pés dos apóstolos. Isso continuou. Mas Jesus, quando vê aquele processo de trazendo os dízimos de tudo, ele usa um termo. Todos estão trazendo muito. Mas ele aponta para aquela viúva e diz, ela, e ele revela, está trazendo tudo que tem. 2 moedas. Tudo que ela tem. E ele valoriza aquela atitude. Primeira coisa que a gente tem que entender, e isso é muito importante. Ser liberal é simplesmente você saber que está contribuindo com o todo. Ser liberal é você entender que você não está fazendo favor nenhum para Deus. É Deus que te deu. A obra é mantida com esses recursos. E é uma matemática muito boa, por sinal. Você ganha 100%, volta a 10, ganha mais 100 e volta a 10. E aí você prospera, você cresce, você recebe milagres, você, financeiramente falando. Essa igreja aqui é de um tempo que os mais abastados vinham de bicicleta, o restante vinha a pé. Aí tu fala, hoje, a igreja enriqueceu e a igreja e os membros ficaram na miséria. Não é o que estacionamento diz. Não é o que a roupa que você usa diz. Nós saímos de um tempo onde muitas pessoas não tinham o que comer, inclusive eu, e saímos para um tempo que hoje a gente tem como dividir e ajudar. São 40, 50 mil reais que vamos fazer agora a campanha social. Estamos mandando, vamos ter um gasto aí de cadeiras, 30 euros cada cadeira, vamos comprar, encomendar semana que vem, para uma congregação. Pagamos quase 30 mil de aluguel todo mês. Não dá para dizer que a igreja é pobre, por quê? A gente só usa dízimo e oferta? Essa matemática é simples ou não é? Da onde saem os dízimos? Da sua mão. Quer dizer, você que é dizimista, você não sai da sua. Sai da mão do dizimista, do ofertante. Mas se a gente está conseguindo pagar tanta coisa, significa o quê? Que o Senhor está dando para você. Tem sentido ou não tem isso? E numa matemática simples, Adriano, se o Senhor está dando para você e só o 10% que você volta está mantendo tudo isso, Ele está multiplicando. Uma coisa que é importante é você pensar nas pessoas. Vou dar alguns exemplos. A gente tem aula de balé aqui toda semana. As criancinhas vêm para cá todas arrumadinhas para fazer aula de balé. Muito bonitinha, elas se sentem mesmo. Eu não sei quem são. Eu não conheço elas, não conheço a família e não sei o nome delas. A gente vai ajudar pessoas. A gente ajuda a clínica de recuperação. Eu não sei quem são, eu não sei por que estão lá. Existem algumas coisas que a gente tem que tratar, e é muito importante isso. Quem nós somos nesse processo de ajudar, de ser fiel, de contribuir? Até onde meu coração está nisso por necessidade, e que não é uma boa coisa, o meu coração está nisso por liberalidade, e é uma boa coisa. Você pode me explicar a diferença? Por necessidade e por liberalidade? Me explica isso. Qual a diferença entre necessidade e liberalidade? Fala comigo. Quero ouvir você.
Cadê? Cadê os seminaristas? Qual a diferença entre necessidade e liberalidade? Fazer por necessidade e fazer por ser liberal. Qual a diferença? Ô, rapaz, é por isso que é bom ter um professor na aula. Você está à toa hoje? Batizou todo mundo? Repete de novo, pastor. Aproveita que o Max deixou o microfone com você, repete para mim. Eu estou falando com o Josmar, ele foi embora. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que você não deve dar nada por necessidade, né? Ou seja, eu dar por necessidade é eu querer algo em troca. Liberalidade é eu não necessitar e não desejar nada em troca. É por vontade própria. Vamos ampliar. Perfeito. É exatamente isso. Necessidade. Eu até faço, mas vou ver o que eu ganho com isso. Liberalidade. Eu faço porque senti o desejo de fazer e estou feliz em fazer. Não estou esperando nada. O que faz com uma mão, esconde com a outra. Isso é liberalidade. Por exemplo, o Vitinho está começando a jornada agora aí, gente. Cotel. Eu vou te dar uma notícia, Vitinho, não sei se você está preparado para ouvir isso. Você vai gastar seus próximos 20 anos cuidando do Theo. Você vai gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito. Se você levar ele até a faculdade, vai chegar aos 23 anos de gasto e investimento com ele. Sabe o que ele vai fazer no final disso? Ele vai te dar um abraço, dizer que te ama, vai arrumar uma mulher e vai dar o dinheiro para ela. E ele vai embora para a casa dele, e às vezes vai para tão longe que até para ver vai ser difícil. Se é que você entende o que eu estou falando. Eu te pergunto, Vitor, isso é investimento? Se você está visando alguma vantagem, algum lucro, não. Se é o prazer de levar ele a se tornar um homem com condição de cuidar da sua família, sim. Seu ganho será qual? Ver ele bem, cuidando da família dele, vivendo a vida dele. Pronto. Infelizmente, claro, não vou falar nome porque gera processo, você vê muitos pais por aí que criam filhos para ganhar dinheiro com eles. Está gravando, está gravando. Não fala nome. Estamos ao vivo nas redes sociais. Tem pais por aí que diz que faz por amor, mas visam ganhar dinheiro com seus filhos. E se em algum momento o filho cresce e diz, agora eu quero cuidar da minha vida, vira ingratidão. Olha que loucura. Ou seja, pensando assim, Mateus e Daniel vão embora, casam, pega as meninas ali de Magé, pega 2 meninas de Magé, leva para a Europa e estão lá vivendo com elas. E eu e a mãe aqui em Caxias. Nenhuma mesada chega para a gente. Pastor, você está feliz com o que você vê? Eu estou feliz pra caramba. E oro para que cresçam e nunca mais lembre do meu endereço. Para pedir nada, já chega, já foi, ao contrário. Agora a minha visão é o investimento que eu fiz na Rose a partir desse mês. Ter retorno disso. Eu falei, você quer o que de mim? Eu falei, eu quero que você não me peça mais dinheiro, já vai ser meu lucro. Faz tua unha, faz teu cabelo, gasta teu dinheiro, faz o que você quiser. Já é meu lucro. Meu sonho é eu não ter ninguém me mandando mensagem. Me arruma dinheiro. Então só falta me livrar da Rose. Aí acabou. Você quer ganhar alguma coisa? Não quer ganhar nada. Nada. A minha felicidade é justamente o sucesso deles. E isso é uma coisa, Josmar, que está se perdendo. Quando eu faço por necessidade, eu estou querendo alguma coisa.
Infelizmente, eu vou falar um negócio muito duro, mas pastores estão querendo ser pastores por necessidade. Pastores querem encher a igreja por necessidade. Eles olham as pessoas na igreja e veem cifrão. Quanto que ganha? As pregações são pregações voltadas para tirar dinheiro das pessoas. As estratégias mudam com o intuito de enganar as pessoas. Outros aboliram todos os pecados para não perder dizimista, tá bom? O problema é que o dizimista vai para o inferno, desde que ele dê dízimo antes de ir. É isso ou não que a gente está vendo? Verdades não são pregadas mais de púlpito. Por que não são pregadas? Porque pode se perder pessoas que dão muito dinheiro para a igreja, mas tem uma vida dúbia. Até para ter um ministério, você pode ter um ministério por amor, sendo liberal naquilo que você faz. Simplesmente eu faço porque eu amo fazer, ou você pode fazer por interesse, por necessidade. E é triste isso. E eu vou dar uma ideia para vocês. Se você consegue servir, ser útil, sem ser por necessidade, aí você está entendendo o que é ser liberal. Ir além do dízimo não é obrigação. O dízimo também não é obrigação. Ser liberal é o que agrada o coração de Deus. Eu acredito que a gente pode servir, a gente pode ser útil. Agora mesmo a gente está vendo lá em Aveiro, a reforma de Aveiro acontecendo. Sinceramente, eu não tinha ideia como que a gente ia fazer a reforma daquele prédio em Aveiro. Porque eu sei que a mão de obra de lá é caríssima. É caríssima, caríssima. Porque são poucos e tem que ser agendados. Os caras têm agenda o ano inteiro. E eles cobram uma barbaridade para fazer qualquer serviço de obra. E nós estamos vendo a obra acontecendo lá, sem gastar R$1. A orientação que eu dei lá, taca a comida neles. Porque é o jeito que a igreja mostra que está satisfeita. Eles ficaram até 9 horas da noite trabalhando. E aí eu chamei o Daniel, falei, compra um lanche e leva para eles, Daniel. Para eles ficarem felizes. Cobraram nada. Eles estão fazendo a obra. Isso é muito importante, a gente ensinar. A igreja está explorando. Não, eles estão tendo o prazer de contribuir com a obra. A hora que você começa não, eu faço por amor, mas eu ganho dinheiro para isso, para de ser hipócrita. Isso não é por amor, é por dinheiro. Só é por amor se você não ganha dinheiro. Eu vou falar um negócio aqui que de repente os novos nem sabem. Mas tudo que eu já tive na vida e conquistei, eu joguei tudo nessa obra para esse templo ficar pronto. O Vitor sabe disso, que o Vitor morou comigo 5 anos lá no Recreio. Tudo. Todo o dinheiro. Na época que mais eu ganhei dinheiro, Vitor morava comigo lá na nossa casa no Recreio. Às vezes amanhecia pegando moeda para merenda, para pão. Não era, Vitor? Ia para o mercado com o dinheiro contado. Por quê? Não tinha dinheiro? Não, porque a gente estava tocando essa obra aqui. Meu prolabore vinha para cá, tudo vinha para cá, e eu injetava todo o dinheiro aqui. Dízimo da empresa, o meu dinheiro que eu ganhava, vinha tudo para cá. Nem imagina, tentar botar na ponta da caneta quanto dinheiro eu coloquei aqui. Estamos falando de valores muito, muito, muito altos. E você fala assim, mas você fez isso por quê? Pela igreja? Não, fiz isso porque eu assumi um compromisso com Deus de levantar esse templo. E falei que se Ele colocasse na minha mão, tudo que Ele colocasse eu usaria para cá. Pronto. Cumpri minha palavra, eu com Deus. O que a igreja deve? A igreja não me deve nada. Não fiz pela igreja, fiz por Deus. Eu com Deus. Esse nível de liberalidade, que às vezes a gente não fala porque não pode ficar falando toda hora, senão deixa de ser liberalidade e vira vaidade. Mas é bom que você entenda. Se você criar, o pastor Paulo, rapaz, você vai ter que viver 3 vidas para fazer por essa obra que eu já fiz. Pode se preparar, mas 3 vidas seguidas você volta, para tentar fazer o que eu já fiz nesse meu tempo. Porque eu assumi um compromisso e eu fiz. Por final, perdi tudo, que foi o ganho que eu tive, sobrou um carro seminovo, que era da pastora. Vendemos o carro e tacamos aqui também na obra.
e zeramos. Voltamos para Jardim Angá e zeramos. Mas o templo foi inaugurado e é isso tudo que você está vendo aí. Eu entendo que a liberalidade, ela não gera obrigação futura, ok ou não? Eu não vou fazer, o Tuninho doou 10 cadeiras para a igreja. Amém? Doou 10 cadeiras. Passa-se os 3 anos, pastor, eu estou apertado. Eu queria ver se tem como me reembolsar aquelas 10 cadeiras. Entendeu a diferença? O prazer é contribuir, o prazer é ajudar. Não vamos ganhar nada mais um ano, não vamos ganhar nada financeiramente com as crianças. 500 crianças, não vamos ganhar. Mas o prazer está em ser liberal, em poder dizer para Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deixou ajudar. Eu queria muito que vocês abraçassem isso e guardassem com você. Não sejam contaminados por mercenários, não sejam contaminados por egoístas, não sejam contaminados por crentes que só pensam em tirar vantagem das coisas. Não seja contaminado por gente que só faz se ganhar dinheiro para fazer e se tirar o dinheiro ele não faz. Cuidado, não fica perto dessa gente. Não compactue e não aceite nem ouvir dessa gente. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de semeadura. E a nossa colheita não é aqui. A nossa colheita é com Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém, queridos? 3. Fatores restritivos no socorro. Isso aqui vai dar o que falar. Ai, que beleza. Eu gosto dessas coisas. Fatores restritivos. Coquinha, lê para mim, por favor. Fatores restritivos no socorro. Sempre encontraremos pessoas pobres, necessitadas e também pessoas aproveitadoras. Por isso, os diáconos precisavam ser homens cheios de sabedoria. Quem já se sentiu traído por aqueles que abusam do amor cristão, tem receio de agir em favor das necessidades. Cabe, porém, lembrar que a exceção não faz a regra. Entram aqui as orientações bíblicas e, juntamente com elas, o discernimento cristão. Pode seguir, 3.1. Os preguiçosos. Vez por outra, precisamos lidar com pessoas que se apresentam como necessitadas entre nós. Em algumas ocasiões, no entanto, descobrimos que nosso auxílio vai para alguém que busca do amor cristão, porque não se dedica ao labor diário. O desemprego é uma das contingências, não ser trabalhador, e um vício propício do preguiçoso para essas palavras, e palavras de Deus, é incisiva. Vai ter como a formiga é preguiçosa. Precisamos estar atentos, porém, às pessoas que portam algumas enfermidades crônicas e que, por essa razão, precisam de ajuda continuada. Nesses casos, a igreja pode orientá-las e recorrerem a planos assistenciais do governo. Vamos lá, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu adoro esse texto. Ó, quer me fazer raiva? Me traz um preguiçoso e chama ele de necessitado. Olha, eu fico com muita raiva disso. Eu não tenho paciência para preguiçoso. Exemplos que eu vou dar. Apareceu a gente com a obra aqui, uma vez apareceu um maluco aqui contando uma história muito triste, estava passando por necessidade, a família estava tendo o que comer. E eu falei, estou precisando de um servente aqui. Quer pegar essa vaga? Pastor, muito obrigado, eu quero, então vou só em casa avisar a minha família. E volto. Júnior Lessa, a gente já tem a manha, Júnior. Peguei um dos meninos, sobe na bicicleta, acompanha esse calango. E acompanhou. O cara entrou em casa e não saiu mais. Quem eu mandei ir, chamou. Oi, o moço, oi, estamos te esperando. Ah, não, porque eu vou ter que fazer um negócio com a minha esposa aqui, não vai dar para ir, agradeço muito. E não veio. O que ele queria?
Ele quer viver às custas de quem trabalha. O preguiçoso é um sanguessuga. O preguiçoso é uma erva daninha, é uma praga. Ele vai encostar e sugar. E a hora que ele não tiver mais o que sugar, ele ainda vai falar mal e vai buscar um outro lugar para sugar. Não se deixe ser enganado por gente preguiçosa. Ah, contou uma história triste. Ai, eu estou sem o que comer em casa. Quer capinar um quintal? Não vai querer. Eu estou precisando me livrar de um entulho. Você quer jogar esse entulho para fora para mim? Não vai querer. A mulher chega, ai, eu estou precisando, carregando 2 filhos, para dizer que precisa de ajuda. Se eu te der um saco de bala, te ajuda? Você vender? Entenda uma coisa? Tem gente que não quer, esse é o preguiçoso. E tem necessitado. Eu já fui necessitado. Eu já fui necessitado. E eu corri atrás. Eu fui da gerência do Bradesco a faxineiro de prédio, porque foi o que apareceu. Eu trabalhava faxinando um prédio de 4 andares, sozinho, 3 vezes na semana, para ganhar um trocado que mal comprava o leite, a fralda da criança e uma comida para casa. Mateus com 3 aninhos. Eu entendo que a gente pode passar por processos difíceis. Mas quem está necessitado não escolhe tranco, ok? Essa coisa, não, eu não posso lavar roupa porque estraga as minhas unhas. Você toma cuidado. Como que a gente lida com isso? Tem gente que a gente tem que restringir ajuda. Uma vez um camarada parou aqui, dizendo que estava com fome. Foram lá, estavam vendendo quentinha, fizeram uma quentinha para ele. Ele perguntou, é de quê? Frango. Só tem de frango? Ó, teve irmã querendo tacar quentinha na cabeça do cara. De tanta raiva que fez. Então você começa a entender a situação. Eu entendo que tem gente que se encosta. Por isso, aqui na igreja, a Tatiane é muito orientada sobre isso. E às vezes ela se deixa levar ainda pelo coração, e aí eu não uso o coração. Então ela me chama. Já teve gente com raiva de mim aqui porque queria que a igreja pagasse luz. Primeira pergunta que eu faço, você não pagou por quê? Ah, é desempregado? Não. Ganha um dinheiro todo mês. Ganha quanto? Ganha um salário mínimo por mês. A conta de luz é de quanto? É R$300. Ele não pagou por quê? A igreja não está aqui para cobrir buraco de quem não sabe gerir recurso. Se você não sabe gerir seus recursos, é problema seu, não é da igreja. A igreja não deve ajudar quem não sabe gerir recursos. Ah, eu ganho dinheiro, mas é pouco. Querido, não existe pouco e muito dinheiro. Você vai gerir o que tem. Acabou. Se você ganha o salário mínimo, viva com o salário mínimo. Se você ganha 10 salários mínimos, viva com 10 salários mínimos. Porque quem não sabe administrar o pouco, não administra muito. A verdade é essa. O camarada, não sei, porque eu estourei o cartão. Corta com a tesoura o teu cartão e não usa cartão. Pronto. Não é necessitado. Quem não sabe gerir recursos não é necessitado. Primeiro, para ser necessitado, você não tem que ter fonte de renda alguma. Ponto. É zero. Aí você está na linha da miséria. Por quê? Porque você não tem nenhuma fonte de renda. Segundo, você está à procura de emprego. Até nas pesquisas do IBGE, existe desempregado e existe que não estão procurando emprego. Por quê? Desempregado é quem está procurando emprego. Tem gente que não está procurando emprego. Ele quer assistencialismo. Ele quer alguém que dê para ele. Por que nós acabamos com entrega de cesta? Porque quem vinha buscar cesta aqui era um monte de preguiçoso. Que queria viver nas costas da igreja. Ele não dá mais cesta, só trabalhamos com as crianças. Pronto, criança não tem culpa. Por isso a gente só trabalha com criança aqui. Nosso foco é só crianças. E acabou. Durante muito tempo não era.
E aí a gente descobriu que o camarada vinha pegar a cesta aqui e ficava sentado tomando cerveja na birosca com a cesta do lado. Outros iam na boca trocar a cesta por droga. A gente chega, parou. Vamos cuidar de criança. E é o que a gente faz hoje. Dica que eu dou para você. Alguém te parou querendo ajuda, conta uma história triste. Manda vir aqui na igreja procurar Tatiane Martins, Tatiane Nicholson, a Néa Nicholson. Ou Néa Martins. Procura uma das três. Que elas vão querer entender. Elas vão querer saber quem são. Elas vão querer cadastrar. E essa pessoa corre. Gente preguiçosa, gente que quer sugar, não quer se mostrar. Necessitados se mostram. Porque querem ajuda enquanto passam. A gente já teve casos aqui de várias famílias, de procurar de novo e falar assim, não precisamos mais, muito obrigado. Mudou a vida, estamos bem agora. E outros que, de um ano para o outro, deixaram de querer ajuda e ajudaram. Olha a diferença. E amanhã é dia. Vou correndo para o mercado fazer compra porque tem churrascão lá em casa. Usava o auxílio para comprar cerveja e carne. Isso foi muito comum. Muito comum. Entenda uma coisa. Num país onde a desonestidade ganhou o título de esperteza, a gente tem que ser mais esperto que os espertos. Não acredite em história triste. Não vá apenas, a igreja lá, Deus provedor, ela ajuda todo mundo. Não ajuda todo mundo, não. Necessitados. Tem pessoa, igual agora de manhã mesmo aconteceu isso. Tem um rapaz lá que toca sax, quem já ouviu o culto de Aveiro, ele toca sax lá. A gente levou o sax e ele tem tocado nos cultos, participado. E o carro deu defeito. Ontem à noite. Ele não ia conseguir ir para o culto, chamou o Daniel. Falou assim que não ia conseguir. Daniel me chamou, pai, libera aí os 10 euros de combustível para eu correr lá e buscar ele, dar carona para ele vir para o culto, depois eu levo de volta ele e a esposa. Corri, avisei o Mateus transferiu 10 euros, botou combustível, foi, buscou ele e trouxe para o culto. Cara, isso é super normal. A gente tem dado carona lá em Portugal, para quem mora longe da igreja, eles organizam lá, Bragança, por exemplo, que é muito grande, eles fazem uma sequência lá que o carro busca e traz, depois leva. Cara, isso é super justo. A gente tem aqui na igreja pessoas que vêm para a igreja porque a gente ajuda com combustível. Porque senão não ia conseguir chegar. Mas o que é legal? Tem gente que já teve necessidade e depois falou, não precisa mais, agora eu estou tranquilo, acabou. Lidar com gente honesta é assim, o honesto pode passar necessidade. Mas a hora que ele não estiver precisando, o honesto vai dizer, não precisa mais. Ele não se encosta. A gente tem que tomar cuidado, porque a igreja tem que cuidar dos aparentados da fé, prioritariamente. Eu entendo isso. Eu entendo que ou você pode passar por uma falta, por uma necessidade, e é claro, a gente vai avaliar caso a caso. Mas o encostão, não. Não podemos, como igreja, ser enganados assim, porque está tirando do teu suor, daquilo que você ganhou, e principalmente, tirando de quem realmente poderia precisar, e não está sendo assistido, que você está dando para gente preguiçosa, gente encostona, gente desonesta, que fica contando história para tirar vantagem. Então, trava isso e não dê socorro a esse tipo de gente. Ok, queridos? Uma dica importante também nesse ponto. Como caracterizar um preguiçoso? Vamos fazer um estudo? Globo Repórter. Onde eles estão? De que eles vivem? Como eles se sustentam? Hoje, no Globo Repórter. Sem citar nome, qual as características de uma pessoa preguiçosa? Que aí ajuda você que é meio inocente a se achar.
Características de um preguiçoso. Sempre contando história triste. Não, ele já matou a família 20 vezes. Contou história triste toda vez. Chega para uma pessoa e fala, como é que você está? Tudo bem, beleza. Você chega, como é que você está? Por preguiçoso, você acaba de abrir a oportunidade dele contar uma história triste. Todo preguiçoso vive de história triste. Então, cuidado, porque as histórias tristes são onde ele comove você que é honesto, que é do bem, e tenta tirar vantagens disso. Outro. Escolhe emprego. É tipo assim, vou ganhar quanto? Tem que fazer o quê? Não, olha, tem que pegar peso. A minha coluna. Não, é porque tem que escrever muito. Tendinite. Não, tem que pegar muito transporte. Não, meu olho. Escolheu o emprego, ó. Dica. Contou a história triste. Isso é preguiçoso. Escolheu o emprego. Quer o salário, mas não quer o trabalho. Preguiçoso. Léo. Às vezes a pessoa trabalha no setor de trabalho, como o meu. Pô, eu vejo cada colega lá, meu irmão. O salário que a gente ganha é um bom salário. O cara mal chega, vê lá no plantão lá dia de domingo. Pô, aquele ali pegou 6h30, vai largar 1h. O outro pegou 9 e vai largar às 3. O que vai pegar 3 horas da tarde, como eu, vai largar às 9 e não dá tempo de chegar na igreja. Aí você vai entrar aí nessa linha do tempo aí. Às vezes o cara fala... Tá falando bem ele, né? Meu Deus do céu, tu gosta muito de ralar. Eu falei, não é ralar, cara. Deus me deu um trabalho pra mim, eu não vou reclamar não, cara. Tu quer reclamar? Fala no microfone. Mas o cara Fala no microfone, Léo. O cara preguiçoso, meu irmão. Mal chega pra trabalhar. E ganha bem. Hoje eu não tô com disposição para trabalhar. Filhão, um emprego bom desse. Chega dia 5, o dinheiro tá na conta. Pô, você tá com preguiça, meu irmão. Dá a tua vaga para outro. O preguiçoso. Mano. O Léo falou que o cara chega no trabalho e diz, hoje eu não estou com disposição de trabalhar não, mas ele quer ficar o dia todo lá para ganhar o dinheiro dele. Ele quer o dinheiro. Cuidado, porque preguiçoso gosta de dinheiro, ele não gosta de trabalho. Aliás, normalmente o preguiçoso gosta mais de dinheiro que você que trabalha. Porque tem muita gente que trabalha e gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. A Rose briga comigo para parar de trabalhar, eu gosto de trabalhar. Ontem, sábado, eu passei o dia todo cadastrando imóveis, atualizando os cadastros de imóveis, tirei o sábado para isso. Era 9h pouca da noite, parei só para ver a novela. Que está pegando fogo. Então, eu gosto de trabalhar. Você vai me achar trabalhando o tempo todo. Ou eu estou resolvendo coisas da imobiliária, eu estou cadastrando imóvel, ou eu estou resolvendo coisas da igreja, ou eu estou fechando tesouraria. O Vitor está me ajudando no volume de planilhas atrasadas. Estamos tentando resolver aqui, o Vitor está me ajudando. E não para. Não para. Isso é assim, você gosta? Eu gosto. Vitor trabalhou comigo 1 década, né, Vitor? Trabalho o dia todo, todo dia, o tempo todo e vou embora. Quem gosta de trabalhar, o salário é só recompensa. O preguiçoso, o trabalho é castigo. Ele trabalha reclamando o tempo todo. Vamos separar para você depois não dizer que ninguém nunca te disse isso, hein? Você vai ter sempre alguém parando do teu lado, querendo tirar de você o que você conquistou com o seu trabalho. Não é justo, nem diante de Deus é justo. Quero falar. Pastor. Quem? Fale. Aqui, pastor. Eu estou tentando achar. Não consigo ver, a luz não deixa. Quem é que está falando? Não dá não, é sério. Tem um preto aqui no meio, fale. Você está falando, eu estou achando engraçado que eu lembrei de um paciente meu que falou assim para mim, que a mãe dele desesperada que ele não fica emprego nenhum.
Aí mandou ele para mim porque ela não aguenta mais. Aí no atendimento lá com ele, ele disse para mim, porque eu não aparece nenhum emprego à minha altura. Detalhe, sem R$1 no bolso. Mas nenhum emprego à altura. Eu perguntei, mas qual é a altura? Qual é a altura? Normalmente eu diria assim, o sonho do preguiçoso, qual é? Ganhar dinheiro sem fazer nada. Sabe, é poder simplesmente ir na conta e o dinheiro está lá. Ele não quer nada. Por isso ele vai escolher. Ele vai escolher trabalho porque, na verdade, ele não quer trabalho. Ele vai sempre arrumar desculpa. E pior, eu já tive gente assim comigo, na minha equipe, eu não consigo lidar, não. Eu mando embora. Não dá não, obrigado. Muito bom tê-lo aqui, pode ir. Porque o camarada, ele não quer, o cara quer ser corretor de imóveis. Ele não arruma imóvel para vender. E se dá um cliente para ele atender, ele bota um monte de defeito no cliente. Se tem que fazer uma visita, falar visita lá no Recreio dos Bandeirantes, ele, é muito longe. Se dá um imóvel para ele vender, aqui em Jardim Angá. Pô, Jardim Angá é pouco dinheiro que ganha. Vai embora. Então, para de achar, o cara quer, quanto que eu vou ganhar? O que eu ganho? Não, está errado. Não faça isso. Não seria justo com você tirar do teu dinheiro, que é da sua família, para dar para pessoas que querem apenas sugar de quem trabalha. Então, não aceite isso. A igreja não tem obrigação, entenda isso, a igreja não tem obrigação de ajudar ninguém. Obrigação não. Nós fazemos por amor e fazemos por consideração, principalmente aos membros da igreja, que a gente vai acolher, porque a gente conhece. Eu não conheço, não sei quem é, então é melhor você tomar cuidado. Conselho que eu te dou, em vez de ajudar, direciona. Direciona a Tatiane Nicholson, eu não sei como que ela consegue, ela conhece todo mundo. Todo mundo, ela conhece por nome todo mundo. Pode passar para ela que se for dos preguiçosos, ela já vai saber. Já sei quem é, dá não. E pronto, não use a pena, não. Não use a pena porque inventaram a caneta. Não use a pena. Pena não ajuda você, vai ser você explorado. Beleza, gente? 2.2, eu quero fechar aqui. O caso das viúvas. 3.2, o caso das viúvas. Lê para mim, Vitor. Era só o menino chegar aqui, pastor, para me entregar o microfone. No início da era cristã, havia muita pobreza no mundo. O apóstolo Paulo não apenas estava atento a esse fato, como também advertia os irmãos a serem cuidadosos, para que não sofressem abuso na prática legítima do socorro aos verdadeiramente necessitados. Eu queria só essa parte, a gente vai seguir semana que vem falando sobre isso, mas eu queria falar sobre essa questão do abuso. O abuso, ele se caracteriza por querer tirar vantagens. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas querem tirar vantagens. Mas, em contrapartida, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, senão a gente incorre no erro. A gente tem que ter certeza que a pessoa não é necessitada realmente. Por exemplo, no caso, quando ele fala os órfãos e as viúvas, é porque se entendia naquela época que eram pessoas extremamente necessitadas. Órfãos porque não tinham um cabeça para cuidar, não tinha um pai, não tinha um irmão mais velho. Esses órfãos não tinham quem cuidasse. E as viúvas, naquela época, elas não trabalhavam. As mulheres não trabalhavam. Então, acabava que se tornavam dependentes de outras pessoas. Você lembra que quando Jesus estava na cruz, ele fala o quê? Para Maria, que já era viúva, Jesus fala para João, João, olha aí tua mãe. Ele estava dizendo assim, eu não posso mais cuidar dela, cuida dela para mim, João. E ele delega a João a responsabilidade de cuidar da sua mãe viúva. Então é importante esse entendimento de cuidado. Eu acho muito lindo quando a gente se importa com as pessoas necessitadas no meio da igreja, quando a gente entende a diferença de um para o outro, quando a gente vê a pessoa não tem de onde tirar, a pessoa, a necessidade ela se repete. Em que sentido?
quem come hoje tem que comer amanhã. Quem veste hoje tem que vestir amanhã. Então, a gente tem que entender que, às vezes, por não ter condição, ou uma doença afeta, isso também é muito importante. Tem doença no meio da família, vai descompensar tudo. A gente já sabe como funciona. Num país onde o medicamento é muito caro, onde vai fazer um exame, é caríssimo, onde se fizer um exame pelo SUS, quando sair o resultado do exame, a pessoa já morreu. É urgente, 6 meses para sair um exame, a pessoa já morreu. Isso acontece muito, da pessoa é necessitada, quer fazer um exame, é R$100, 150 exame. Não tem. Então a igreja entra, claro, vamos entrar na briga para poder ajudar, para adiantar alguma coisa. Ela está fazendo pelo SUS, mas o exame vai demorar, a gente vai entender, a Tatiane vai entender, vai passar para a gente vai avaliar, acontece isso. Mas, por favor, eu já tive casos aqui da pessoa pedir para pagar exame, ficou com raiva de mim. Por quê? Ué, mas ele não tem salário? Ah, não, mas aí vai apertar ele. Ué? Como é que é isso? Se é urgente, ou espera pelo SUS, se é urgente, vai no particular. E a pessoa ficou com raiva de mim. Não tem sentido. Você querer economizar do teu salário para... Primeiro, se tem um monte de parentes, isso aconteceu já também. Tem um monte de parentes que quer que a igreja pague. Porque não junta os parentes e divide irmãmente para todo mundo. Se tem parente não é órfão, se tem parente não é viúva, ok? Por favor, não se deixe enganar. Tem parentes, não é órfão. Tem parentes, não é viúva. Ela é viúva, tem 5 filhos. Então não é carente, não. Os filhos que se juntem vão pagar. É a regra do jogo. A igreja entra quando não é desamparado. Não se iluda, desamparado. A igreja entra para socorrer. Por favor, teu recurso, você ganha com o teu suor, não seja tolo. Deixa eu falar um negócio, para depois dizer que ninguém te deu uma ideia. Não empresta dinheiro para pobre, não. Não empresta dinheiro para pobre. Por exemplo, teve gente que emprestou dinheiro para a igreja. A igreja não é pobre, fique tranquilo, você vai receber. Agora, você empresta para pobre e fica depois, o cara não paga. O cara para que você emprestou? O cara é pobre. Mas ele tem dinheiro. O dinheiro que ele tem, está gastando com a família dele. Se ele pegar e te pagar, ele fica assim. Não venha para cá dizer que, Tuninho, Ismael, pobre é pobre. Pobre não tem recurso nem para se manter, quanto mais pagar empréstimo. Se você emprestar, vai tomar um cano. E depois vai ficar magoadinho. Eu vou dizer, fique magoado com você, que caiu na besteira de emprestar dinheiro para pobre. Seguindo a lógica da nossa igreja, mas é da igreja. Tem rico na igreja? Tudo pobre. A pessoa chorou para mim e falou, me empresta R$1.000. Como é que é isso? Você vai tomar uma volta e depois vai ficar magoadinho. Fique magoado com você que foi inocente o suficiente de emprestar. Não empresta. Você quer ajudar? Tem um irmãozinho que é meu amigo, eu gosto muito dele, eu dei para ele R$200. Então você deu. Abençoou, acabou, morreu aí. Uma vez o Frank, lembrei agora, Frank. Até hoje eu não lembro, Frank, quando foi que eu te emprestei dinheiro. Mas o Frank apareceu lá em casa para me pagar. Quando ele apareceu, eu falei, vim te pagar aquele dinheiro. E eu estava numa pela. Até hoje eu acho que o Espírito Santo enganou o Frank. Ele chegou lá em casa com dinheiro bom. E dizendo assim, pastor, eu vim te pagar, porque eu não sei se você está precisando. Cara, estou precisando muito. Eu só não sei que dinheiro é esse. Aquele que você me emprestou e tentou puxar da memória. Cara, diante de Deus, eu não tenho ideia em que momento da minha vida eu emprestei dinheiro para o Frank. Eu tenho para mim que o Espírito Santo confundiu ele. E ele foi enganado pelo Espírito Santo. Porque, eu falei, Frank, se você quiser me dar, eu estou precisando muito. Mas eu não tenho ideia. Pastor, eu tenho certeza que o senhor me emprestou, mesmo que o senhor não lembre, então toma aqui. Eu agradeci, entrei para dentro de casa, falei, Rose, vou fazer umas compras para a gente. Aqui, o Frank me pagou. Você emprestou dinheiro para o Frank? Não que eu lembre.
E até hoje eu não lembro, mas veio na hora certa. Tem gente tão honesta na vida, tão honesta, que vai pagar dinheiro que você nem sabe que emprestou. É o Frank. Agora, tem gente que vai passar por você, dar a paz do Senhor, vai sorrir para você, te abraçar, chamar de amigo, mas não paga o que deve. Não. Pastor Jaqueline falou assim, aí pede de novo. Aí eu já vou dizer para você, você tem problema. Vou te encaminhar para o pastor Nelson. Elizabeth Brasil, emprestou dinheiro para a pessoa, para o pobre, errou uma vez. O pobre não pagou. O mesmo pobre procura a mesma pessoa e pede dinheiro de novo, a pessoa pede a segunda vez. Aí tem que encaminhar para você. Precisa de um tratamento com um profissional. Porque não tem sentido. A primeira vez tu errou, a segunda vez você tem problema. Porque se o pobre não pagou da primeira, ele não vai pagar da segunda. Acabou. Se eu pode usar até meu nome. Ah, vou te emprestar. Olha, o pastor Paulo deu uma aula de escola dominical e falou que a gente está errado em emprestar dinheiro para pobre. Então eu não vou te emprestar. Se você quiser uma cesta, eu até corro e compro para você, mas dinheiro eu não empresto. Porque você vai perder a amizade, se era que era amigo. Você vai te dar raiva a paz do Senhor na igreja. Que a pessoa vem te dar a paz do Senhor, você não está em paz. Então, pronto, agora você vai ter problema espiritual. Então, dica que eu te dou, foge disso. Foge disso. Deixa a pessoa correr atrás do dela, deixa ela correr atrás. Resolva a tua vida. Ah, se não consegue pagar a prestação do carro, entregue o carro. Se não consegue pagar o aluguel, entregue o imóvel e vai para um aluguel mais barato. Eu passei por isso muito tempo na vida. Eu fui de aluguel mais barato para aluguel mais barato, depois fui morar de favor porque eu não tinha dinheiro. A vida é assim, acontece. Mas eu tenho que entender que não é maldade do irmão que tem, não te dá para sustentar você. Não tem sentido isso. Então, depois, para a semana que vem, a coisa vai piorar um pouco. A gente fala semana que vem disso. 2.1, vamos falar sobre rigor apostólico em relação a esses processos, tá bom? Mas aí na próxima aula a gente continua. Vamos parar por aqui? Marca para mim aí, voltaremos. Léo, 2.2.1, você está muito espertinho. 3.2.1, rigor apostólico, próxima aula. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, aprendendo da tua palavra. Ensina os teus filhos a pôr em prática aquilo que eles têm aprendido, que seja para crescimento de todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém.